E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje o dia promete, mas antes de falar sobre isso, quero abrir o vídeo hoje comentando sobre o nosso presidente, comentar sobre a coletiva de imprensa ontem do Valdemar, onde ele fala sobre o PL, o futuro do partido, tem muita coisa interessante. Quero também falar sobre as manifestações, destacar aí uma fala do general Mourão, falar algumas coisas que estão acontecendo no nível do legislativo, que são bem importantes, e também falar dos principais assuntos que aconteceram no âmbito das redes sociais. Tem algumas coisas que a gente tem que comentar, acho que são bem relevantes. Depois, agrupei tudo que diz respeito a essas movimentações políticas em um único tema. Vamos falar de educação, os planos aí da turma da esquerda, vamos falar bastante sobre economia, vamos falar sobre as movimentações em torno da PEC do rombo. Tem algumas coisas que eu acho que são relevantes, inclusive para falarmos sobre a direita, sobre a oposição. Vamos falar sobre o primeiro grande desafio do Tarcísio. Tarcísio, governador do estado de São Paulo, o estado em nível econômico se coloca o mais importante do país, e o Tarcísio tem um desafio gigante perante ele, a gente vai comentar, não tem como fugir disso no vídeo de hoje. Tem mais algumas coisas também que envolvem a esquerda, que eu não tô lembrando agora, né? Fala dos picanheiros. E por fim, vamos falar do Lulinha e seus amigos. A COP27 segue avançando. E não só sobre a COP, algumas coisas que aconteceram que envolvem o Brasil, algumas movimentações que envolvem essa agenda ambiental que já estão rolando no Brasil, turma da Marina, enfim. Tem muita coisa pra gente comentar, espero que dê pra falar sobre tudo. E vamos começar com a notícia, que acho que a maioria de vocês já deve estar sabendo, mas quero tecer alguns comentários. PL de Bolsonaro vai para a oposição a Lula e busca acordo com o PP de Lira para comandar o Senado. Quem já estava comentando dos últimos dias, mas é sempre bom destacar. Ontem foi oficial, o Valdemar, o presidente do partido, fala em nome do partido e deixou claro, o PL sim será um partido de oposição. Quem assistiu a live ontem, lá no Quinto Elemento, a gente começou algumas coisas e a gente bateu na tecla, logo no início da live, da importância de nós capturarmos e determinarmos os conceitos do que significa uma oposição responsável. Muito vem sendo colocado na imprensa, oposição crítica, responsável, isso, aquilo, outro, só que são termos que a gente sabe, né? Não, sou oposição, mas o que seria isso? Eu acho que grande parte dos deputados da direita que foram eleitos, sim, vão fazer uma oposição, pelo menos é o que eu espero. O próprio Bolsonaro vai estar aí, vai continuar sendo uma figura pública. Agora a gente tem que deixar bem claro o que significa ser uma oposição responsável. Ser responsável é agir para evitar problemas. Até dei um exemplo ontem na live, você vê que tem uma mesa, aí tem a criancinha andando perto da mesa, a mesa tem uma quina. Você vai deixar a criança ficar 5 centímetros da mesa para você tirar ela de lá? Ou avisar, oi, sai daí. Não, você tem que agir desde o início. Então, uma oposição responsável é aquela que não dorme em serviço. É aquela oposição, sabe, proativa. E também uma oposição propositiva, que vai lá, apresenta projetos, apresenta coisas que realmente vão colocar o Brasil na linha. Não é porque um presidente da República é de esquerda que não dá para avançar com pautas que são de interesse da direita. Não dá para olhar as coisas só por esse lado. Os deputados têm que trabalhar por um consenso. Já passou o estágio probatório. Já tiveram aí 4 anos para aprenderem. Agora as cobranças serão muito mais intensas. Mas vamos continuar. Valdemar inaugura slogan do PL alinhado ao bolsonarismo. Eu acho que essa manchete representa a principal parte, por mais que tenha... Beleza, tem um slogan que é liberdade, verdade e fé pelo bem do Brasil, que reúne as principais bandeiras do movimento político liderado pelo presidente Jair Bolsonaro, como religião e o patriotismo. Beleza, bacana, mas qual é a grande mensagem? O PL está fazendo uma movimentação para a direita. Isso é inegável. O partido está fazendo uma movimentação para a direita. E eu tenho certeza, chegando agora, em 2024, pensa o seguinte, gente. A gente acompanhou 2020, acompanhamos as eleições de 2020. Conseguimos eleger vários deputados, prefeitos? Não. Muita gente falou, Bolsonaro é perfil, é isso, aquilo, outro. Não foi isso. A eleição de 2020, vamos ser sinceros, quando foi que começou as movimentações? Quando foi que as pessoas começaram a se preocupar com nomes, por exemplo, para ser prefeito do estado de São Paulo, prefeito de São Paulo, prefeito de Campinas, prefeito de Salvador, prefeito da minha Feira de Santana? Ninguém nem discutiu.
Deixou para discutir, faltam 3 meses. Não se constrói uma candidatura em 3 meses. De jeito nenhum. Fica presa numa bolha. Por isso que muitos dos candidatos à direita não tiveram êxito. Agora é completamente diferente. A direita está em um partido que vem dando a guinada mais à direita, diferente do que ocorreu com o PSL. Tem uma estruturação, é um partido que já tem capilaridade ao redor do país. O PL tem vereadores e prefeitos ao redor de todo o Brasil, deputados, senadores, governadores. Então, é um movimento diferente, vai se trabalhar, vai se chegar em 2024, já com a campanha sendo construída desde agora. E tendo êxito, que eu acho que vai ter, é mais um indicativo não só para o Valdemar, mas como o seu PP do Ciro Nogueira, o seu Republicanos do Marcos Pereira, o resultado aí de uma possível fusão do PSC, PTB, esses partidos aí que não são de esquerda, mas fica naquela confusão, que assim, existe uma população que realmente se identifica com a direita e ela não vai mudar de ideia. Então, 2024 vai ser bem diferente de 2020. Podem anotar, podem anotar. E essas movimentações aqui são animadoras. Continuando aqui. Segundo Valdemar, eu nem coloquei aqui a notícia, mas tem a ver até com a pauta anterior. Ele falou que o PL vai ser oposição aos valores aí que a turma da esquerda defende, do comunismo e do socialismo. Não é um discurso mais ideológico. Ele também falou que Bolsonaro até então é o candidato já do partido para 2026. Já lançou a pré-candidatura. Se vai ser ou não vai, a gente não sabe. Depende até da boa vontade de Bolsonaro. Não é fácil, é bem desgastante. Bolsonaro aí passou 4 anos sem poder até cuidar direito da saúde dele. Então tem que olhar, vamos ver, né? Esperar aí, pensar bastante. E hoje, é um dia que promete, temos aí o relatório. Muita gente aí está esperando. Relatório aí que o ministro da Defesa deve apresentar. Para falar dessas coisas como um todo, e já pegando aqui até um gancho nessa questão do PL, o Mourão não é de agora, né? Nos últimos dias, ele também vem dando uma guinada mais à direita. Não acho que é à toa. Acho que o Mourão, ele olha para o futuro e sonha em voar para cargos mais altos, quem sabe? Quem sabe o governo. Mourão tem cara até que, se deixar, ele quer ser presidente, né? Mas não vai ser. Eu acho que não, acho que temos nomes melhores. Mas independente disso, você vê que o Mourão ele se pronuncia sobre o que está acontecendo e fala, ó, patriotas resistem com coragem face ao ódio. Vice-presidente usou as redes sociais e disse que a censura tem sido usada como arma covarde. Com tudo que está acontecendo, querendo ou não, estamos tendo algumas surpresas positivas de pessoas aí saindo para fazer algumas defesas que não esperávamos. Hoje é um dia que eu acho que vou poder falar mais algumas coisas aí a partir de amanhã, etc. Vamos esperar para dar uma olhada. E esse tweet aqui, que na verdade é apenas o Lazier Martins, senador, Podemos do Paraná. Só o tweet, não precisa ouvir o que ele falou, eu só quero falar sobre o tweet porque eu não quero falar sobre ele, mas falar sobre o legislativo. O legislativo, né, os políticos como um todo, eles têm uma caneta que nós não temos. Eles têm possibilidades que nós não possuímos. Eles possuem equipes que nós não temos. Eles têm os meios de ação. E o Lazier Martins não é um bolsonarista. Não é um bolsonarista. Falou o seguinte: no plenário, cobrei hoje uma ação contra medidas aí que ele considera arbitrárias. Quem estará no clima, sabe, censura, afronta, blá blá. Pedi a votação do meu PDL 371/2022. O que é um PDL? Normalmente um PDL é um instrumento que os legisladores possuem que pode ser utilizado para sustar coisas, decretos, sabe, normas, etc. E ele está propondo isso. O que eu quero destacar? Vocês viram algum deputado eleito, algum deputado bolsonarista tomando alguma iniciativa como esta? Tem gente que está marcando a arroba da instituição no Twitter, cobrando explicações no Twitter.
sabe o que assim, você olha assim e fala, cara, vocês foram eleitos, vocês têm a caneta e vocês estão chorando no Twitter, marcando arroba, ei, eu quero esclarecimentos. Não. Ajam como deputados. Utilizem a caneta que a população deu para vocês. E a gente vai falar mais sobre a atuação dos nossos parlamentares ao longo do vídeo de hoje, em várias coisas que estão acontecendo no Brasil. Uma coisa que eu quero destacar, que eu acho que vem na esteira aí dessas movimentações, manifestações. No dia de ontem, o Monark teve o canal dele desativado para quem mora no Brasil, o canal dele no YouTube. Algumas pessoas trouxeram um tweet antigo do Monark que ele diz o seguinte: eu acho legal ficar em cima do muro, dá pra ver mais longe assim. As pessoas falam, tá vendo aí, Monark? Sei que ficou em cima do muro esse tempo todo. Só que o melhor destaque não é esse. Ficar em cima do muro parece que tá jogando. Ele ia ficar assim, né? Ele é jogar na cara. Talvez já fosse mais do que o suficiente. Só coloquei essa foto aqui embaixo, né? Que é o Monark junto com o Mamãe Falei. Porque o Monark ele recebe esta notícia do que aconteceu com ele durante o podcast que ele estava gravando com o Mamãe Falei. Ele, que sempre foi uma ferramenta do MBL, o Monark sempre ajudou. O que o Monark, junto com o Igor lá no Flow, fizeram com o Danilo Gentili, falando de gabinete do ódio, isso, aquilo, outro, é um negócio que é tão objeto. Acho que foi a única vez que eu me predispus a gravar um vídeo. Não, vou desmentir o que está acontecendo aqui, que é um absurdo, tem que relembrar o outro lado da história. E aí o Monark tanto ajudou o MBL, mas desde o início, nos seus congressos, etc., ouviu da boca do Mamãe Falei que o que ele fez é errado. E é justo o que ele está sofrendo. E aí ele ficou chateadinho. Você vê como as coisas, sabe, como o mundo não dá voltas, o mundo capota. E o Monark descobriu, né, que seus amigos, na verdade, não são seus amigos. São apenas pessoas que brincaram com ele. Muita gente aí também vai descobrir, né, os picanheiros, como aqui o Oscar Filho, falando o seguinte: lanço a pergunta aqui. Pode fazer piada com Lula, PT, sem ser chamado de bolsonarista? Vou além. Pode criticar o governo do PT sem ser chamado de fascista? Existe um meio termo ou eu preciso agir como um cachorro fiel? E a Márcia Tiburi responde ele falando o seguinte: a sua retórica corre o risco de achatar o debate. Você sabe muito bem que Lula e o PT são a democracia, junto a todos que estarão a governar, que nenhum vai te processar por críticas democráticas. Agora, se for uma crítica antidemocrática, a gente não sabe, né? Ou seja, a crítica concreta, no abstrato, é bem-vinda. O antipetismo é preconceito. Já deu pra sentir o clima dos picanheiros. Os picanheiros, né? Nem direita nem esquerda. Bolsonaro e Lula são iguais. Uma coisa que eu quero comentar com vocês também. Teve alguns assuntos aí que eu me abstive de falar nos últimos dias. Não porque eu não tenha uma opinião, mas porque eu acho que a direita tá passando assim por um momento que é melhor deixar passar. Depois a gente comenta várias coisas. Mas eu acho que aqui um deles já dá pra comentar. Eu digo, gente, é fácil às vezes trabalhar pelo like. Eu podia estar gravando um vídeo pra falar, eita, o Lula desapareceu, eita, aquilo outro. Eu conheço um médico, bem conhecido até, trabalha no Sírio-Libanês, inventaram a história do Sírio-Libanês. Eu falei, cara, balela. Falei, não, beleza, não vou falar pra depois falar que eu tô isso, aquilo outro. Falei, não, deixa aí o pessoal. E aí foi gente fazendo vídeo, fazendo agazarra, isso, aquilo outro. Ontem, para não restar nenhuma dúvida, né, o Lula teve uma agenda cheia e tem aqui fotos dele chegando em Brasília. E para gente que ninguém fala, mas a foto é velha, isso, aquilo, outro, o Sampan já diz, ó, os registros foram feitos pelo fotógrafo Vinícius Schmidt, do Metrópolis. Não são de assessoria, nem fakes, nem antigas. A galera inventa cada uma. E aí eu pergunto para vocês, onde é que tá a responsabilidade da turma? Porque por mais que pareça uma piadinha, né? Vamos fazer uma piada, vamos pirar, né? O cara tá desaparecido. Por mais que pareça piada, gente, as pessoas fora da bolha da direita, quando olham esse tipo de coisa sendo levantada, olha pra direita e fala, esse pessoal é maluco. Esse pessoal, ó, é biruta da cabeça. E é o tipo de comportamento que às vezes afasta algumas pessoas, né? Se é pra brigar uma coisa, vamos brigar por coisa realmente assim que faz sentido. Pontuar, falar, cara, isso aqui é um absurdo. Aponta as razões. Mas quanta gente aí tava só pelo like? Só pelo like pra levantar o hype.
A gente vai comentar muita coisa nos próximos dias. Aí você vê, ó. Advogados pedem que médico acusado de espalhar mentiras sobre o estado de saúde de Lula seja investigado. E agora vai falar que tá errado? Tem que ter um pouco mais de responsabilidade, né? Olha isso daqui. A ditadura da liberdade de expressão permite que as pessoas que acessam de maneira privilegiada esse direito dominem o cenário político e as políticas públicas. A ditadura da liberdade de expressão nas mãos dos intolerantes vai minar o próprio processo democrático. Cara, ela falou, eu não entendi nada. Só entendi que ela tá colocando que a liberdade de expressão é um grande problema. Tem aquelas frases clássicas daquele livro 1984, que assim guerra é paz, liberdade é escravidão. É basicamente o que eu acho que eu consigo entender ela falar isso daí, né? A ditadura da liberdade de expressão. Uma coisa que está acontecendo nesse momento, estamos diante aí das eleições americanas, né? Das midterms. Até o momento, a tendência é que os republicanos conquistem a Câmara. Eles vão ter a maioria, que são 227 congressistas, né, deputados. Só que percam o Senado. As projeções é que vai ficar 51-49. 50 é o verdadeiro empate. Ou seja, possivelmente os republicanos não vão conseguir pegar o Senado, mas é importante você ter uma das casas. Só que independente disso, eu não sou especialista em eleição americana para falar muitas coisas para você, o que é que pode realmente mudar isso, aquilo, outro. Obviamente, a direita, estando no poder alguma casa, tem mais meios de ação. Só que me chama a atenção, esse rapaz aqui eu já sigo já tem um tempo, até trouxe ele em vídeo, o Vivek é um cara que vem puxando uma agenda anti-ESG, anti-woke também. E ele fala, ó, estou mais interessado em ver o que os republicanos vão realmente fazer do que nos próprios resultados das eleições. Ele está mais interessado para ver, cara, o que a direita vai fazer uma vez que chegue ao poder, que retome o poder. E aí eu fui ler os comentários, diversas pessoas falando a mesma coisa. Pô, isso, aquilo, outro. Tem que fazer tudo. O pessoal de lá não joga nas regras. É um cenário bem similar que a gente vê ao redor do mundo, né? A direita... Parece que tem muita gente na direita americana também que chega ao poder por causa de algum destaque em rede social, isso, aquilo, outro. E quando chega lá, tem a caneta, não sabe, né, entrar no verdadeiro embate, no bom combate. Outra coisa sobre as eleições americanas, mas bem rápido mesmo, a CNN Brasil dá destaque para a fala do Biden. Nossa democracia está em risco, diz o Biden. O presidente alertou que uma vitória republicana poderia enfraquecer as instituições democráticas do país. Ou seja, a democracia ela está em risco no mundo inteiro. A democracia está em risco na Lua, em Marte, em Plutão, Saturno, Netuno, em toda a Via Láctea. A gente tem que trabalhar pela democracia todos os dias. A democracia é linda, sensacional. Piadas à parte, você vê. Não importa o país, é sempre a carta da democracia. Quando você não tem o que falar, puxa a carta da democracia, finja que você é um democrata e quem não está do seu lado é um golpista, é um antidemocrático, é isso, é aquilo outro. A esquerda não sabe perder. E a esquerda não sabe ter tolerância, né, para seus adversários. E assim como as eleições agora estão sendo até, por mais que os republicanos não tenham maioria, tiverem um crescimento, eu acho que em 2024 já veremos uma guinada ainda maior à direita, porque isso aconteceu agora, né, a nível legislativo, então acho que deve ter uma repercussão ainda maior nas eleições de 2024. Você vê como são as coisas. Os Estados Unidos está falando que a maior parte das pessoas não querem que o Biden se reeleja. Até os democratas aí lancem um novo nome, mas o BD de novo não. Na Argentina, fizeram aí uma pesquisa. O Duda Teixeira da Cruzoé fez um pequeno resumo. Só a manchete já é o suficiente. Para 48% dos argentinos, o comunismo é o grande mal da Argentina. E 52% afirmam que a coalizão Frente de Todos, oficialista e peronista, simboliza essa ideologia. Possivelmente aí nas próximas eleições na Argentina poderemos também ver uma dança das cadeiras. A direita vai voltar, vai voltar. Foi um caos? Os argentinos estão sofrendo? Sim. Tivesse o Macri, eu acho que estaria bem melhor. Bem melhor, mas
Aquela turma, né? A da mudança. Fizeram, né? O Fernandes, fizeram o F. Fez o F, aí já viu, né? Mas beleza. Vamos falar sobre a política no Brasil. Tem muita coisa pra gente falar. Falou de alguns desafios de ambos os lados, algumas movimentações aí, principalmente no âmbito econômico, gente passando vergonha, igual a Moedo. Vamos falar do Haddad, mas vamos começar falando de educação e também até falar do Haddad. Núcleo de Educação pede pro Haddad formação de professores e revisão da política de alfabetização como prioridades. O governo Bolsonaro criou a CEALF, uma secretaria focada na alfabetização. Foi o primeiro governo que fez isso. E conseguiu avanços. Conseguiu respaldo internacional em suas políticas. Tudo baseado em evidências científicas. Esse sempre foi o trabalho do Nadalim. E você vê que a turma que está entrando agora quer focar na alfabetização. Temo informar vocês que eu creio que eles irão destruir tudo que a equipe do Nadalim fez. Todo o legado da equipe do Nadalim será destruído, será apagado. Tentar procurar na internet, você não vai achar mais nada. Temo que vai ser isso que essa turma vai fazer. Eu não sei como se dá a questão de formação de professores ao longo de fundamental, ensino médio, né, ginásio, educação superior, mas eu sei também que se tratando de educação básica, lá na CEALF eles também desenvolveram várias coisas no intuito de formação de professores. Para eles estão falando, a turma da esquerda está falando que é prioridade, é porque, né, eles vão querer destruir tudo. Mas, além disso, nessa reunião, discutiram sobre o SNE, a gente falou sobre isso lá atrás, é o SUS da educação, que basicamente vai ser transformar a criação de vários conselhos, né, sovietes, para dar pitaco como a educação do Brasil deve seguir, podendo aumentar aí o nível de doutrinação nas escolas. E aí falam, não sabe se vai, se não vai, se isso pode ser votado ainda esse ano. E se não for votado esse ano, ficar para o ano que vem, já vai ser uma das prioridades da esquerda. Avançar com SNE. Ontem, no bate-papo lá, a gente fez lá no Quinto Elemento, a gente até questionou, né? O papel da turma da direita ao longo desses 4 anos. Se olhar lá a Comissão da Educação, por exemplo, ficou quase que abandonada. Falei ontem, falo aqui de novo, para ser bem justo, um dos poucos deputados de direita que realmente estavam lá para batalhar pela educação no Brasil, não é nenhum bolsonarista conhecido, é um cara sim que sempre foi apoiador de Bolsonaro, de primeira hora, se chama Diego Garcia, deputado federal do Paraná, Partido Republicanos, acho que agora ele está no Republicanos, era de um partido menor, baita deputado, fala pouco na rede social, mas trabalha muito. Aí, sabe como é, né? Não ganha tanta notoriedade, tanta visibilidade. Mas falei vez ou outra do Diego ao longo dos vídeos. E vocês estão vendo aí. Participaram ainda dessa reunião. Só quero destacar 3 coisas, né? Representantes da Fundação Lehman, do Instituto Unibanco, ex-ministra do FHC, Priscila Cruz está nesses eventos, né, que é Todos pela Educação, não é a Priscila Cruz, é outra pessoa, mais gente da Fundação Lehman. E a equipe de educação de Lula descarta novos acordos para escolas cívico-militares. Esse trabalho também que vinha sendo desenvolvido pelo governo de Bolsonaro vai ficar para trás. E antes de falar uma coisinha, já falar até do Tarcísio, mas a gente vai falar mais do Tarcísio lá na frente. Vi essa postagem aqui do Carioca, não tenho como checar, mas eu quero deixar apenas o conselho. Acho que o conselho do Carioca é um conselho importante, independente se o que ele falou tem sentido ou não, se ele está inventando história sobre a educação do filho dele. E ele fala assim, ó, atenção pais, estudem e eduquem seus filhos. Ontem na matéria de geografia do meu filho, dizia que o capitalismo foi o mal da América Latina. Movimentos sociais como MST e MTST são oportunidades para saírem da miséria. Não deixem, né, que essa galera mexam na cabeça dos seus filhos, abram os olhos. E acho que o conselho é bem-vindo. Prestem atenção na educação das nossas crianças, né? Dos filhos de vocês. Não deixa passar batido. E o que eu quero falar do Tarcísio. Tarcísio é o governador do estado de São Paulo. Em níveis assim, de importância política e econômica, é o estado mais importante do país. O Tarcísio ele pode ser uma espécie de bunker, né? Uma resistência a tudo que está acontecendo. Basta o Tarcísio querer.
O Tarcísio não é um super conservador, é um cara com a linha mais liberal, mais centro-direita, mas o Tarcísio tem uma baita oportunidade em suas mãos. Longe de mim aqui querer dar pitaco, não sei se já aconteceu, se não aconteceu, mas só deixando aqui uma sugestão no ar. O Tarcísio aí poderia ver essas iniciativas que foram aplicadas durante o governo Bolsonaro. Você vê que a CEALF, ela não foi atacada. Você não vê o Nadalim se envolvendo em polêmicas, a equipe do Nadalim se envolvendo em polêmicas. A imprensa não comentava. Pode ser algumas medidas aí para tentar incorporar dentro do sistema educacional do Estado de São Paulo e transformar o Estado de São Paulo em referência nacional. Já pensou? Falar, pô, por que São Paulo tá dando certo e o resto do país não tá? E não só o Tarcísio. Cláudio Castro no Rio de Janeiro, o Zema em Minas Gerais. Assim, tem uma oportunidade. Que seja até chamar o Nadalim. Não sei o que o Nadalim também quer fazer da vida. Capaz do Nadalim me ouvir aqui e falar, você tá maluco, rapaz? Como é que você tá meu nome agora, quer tirar férias? Nem converso com o Nadalim pra saber. Mas deixa aí. São Paulo, Rio de Janeiro. Santa Catarina também com o Jorginho Melo. Essa turma aí que foi eleita utilizando o Bolsonaro, que jamais seria eleita sem Bolsonaro, pode tentar preservar todo este trabalho, principalmente no nível da educação básica, para mostrar a diferença. Olha como a educação do nosso estado está virando referência, porque estamos usando como base o legado do governo Jair Bolsonaro. Deixa sugestão, né? Sei que também não é tudo tão simples assim. Vamos falar um pouquinho de passar vergonha. O Amoedo veio ontem nas suas redes para passar aquele cartão black, né? Tá. Sabe, pocar o limite da vergonha. Pércio Arida e André Lara Rezende são ótimos nomes para a economia. Não podemos retomar as políticas desastrosas dos últimos governos petistas. É Amoedo, tá bom. A gente já comenta sobre isso. O que o Amoedo o Amoedo, eu não sei se ele esqueceu ou se ele omitiu de propósito 2 nomes, além do Pércio e do Lara. Gostaria de ver na educação, outra área fundamental, quadros competentes como Cláudia Costin, Priscila Cruz e Isolda Sela. Mas vamos falar de economia, Amoedo. Nomes sensacionais. O antagonista aqui conta um dos nomes que o Amoedo omitiu. Reaparecimento de ex-ministro do Planejamento e da Fazenda é flerte perigoso com o retorno da nova matriz econômica que culminou com o impeachment de Dilma Rousseff. Escalaram o Nelson Barbosa. Barbosa, escalado para salvar Dilma em 2015, volta para a transição de Lula. Mas o Amoedo ficou... Silêncio que o Amoedo não sabe o que falar. Sobre essa equipe econômica, estavam conversando aí sobre a possibilidade do Haddad assumir a Fazenda. O Haddad é um cara engraçado. Olha o que o Haddad falou, pessoal. Eu quero também registrar que, apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei 2 meses de economia, que foi para passar no exame da ANPEC. Depois eu não estudei mais, porque eu colava um pouco do Alexandre Schwartzman, do Laércio Menezes para passar. Então, eu tenho 2 meses de estudo no meu escritório de advocacia, passei na ANPEC. Eu quero também registrar que... Tem 2 meses de estudo. Tá bom, né? Bom demais. Aí temos aqui a Manu Vieira, picanheira. Nos prometeram Henrique Meirelles. Estou entregando Haddad Boulos. Calma que fica pior. Nelson Barbosa, o pai da nova matriz econômica, também foi convidado para a equipe de transição. Se preparem para o governo Dilma 3. Vocês verem aqui, né, nossa amiga picanheira. Essa polarização entre Lula e Bolsonaro deixa claro para onde iremos rumar. De um lado, temos um governo que fracassou, trocou a agenda de reformas pelo governismo. Do outro, temos o ícone de tudo que é mais nocivo na política, que já disse que irá desfazer as reformas feitas. Ela também foi jogando pedra em Bolsonaro. Trabalhou para Bolsonaro perder. Acho péssimo e sempre deixei claro, Bolsonaro não foi minha primeira opção. Fiz campanha pro Dávila, homem qualificado e com trajetória que faria bem ao Brasil. No segundo turno, não baseio meu voto nos ataques e falas infelizes de um ou de outro, mas no conjunto de propostas. Ficou, né? Nessa aí de
brincar de ser limpinha, aí deu meio ruim. O Luiz Barros, a gente falou sobre ele recentemente. O Luiz era ministro das comunicações no governo do FHC, daquele episódio que a gente falou recentemente, né, que rolou, inclusive culminou com a demissão dele e do Lara Rezende. Você lembra lá? O site do PT falava lá, o negócio lá dos grampos. Mas enfim, ele colocou aqui essa nota, eu tô achando que ele colocou, mas como ironia. Não que ele esteja concordando. Ele falou o seguinte, ó. Xavier SPX. Lula não é bobo. Momento é de investir no país. O presidente eleito do Brasil, o Luiz Inácio Lula da Silva, provavelmente escolherá uma equipe econômica de qualidade. E este é um ótimo momento para investir na maior economia da América Latina, disse Rogério Xavier, sócio fundador da gestora Died. Aí fui dar uma olhada, né, nesse Rogério Xavier para ver mais o que esse cara comenta. Uma matéria aqui, final de outubro, dia 31. Estrangeiro vê Lula com bons olhos, diz Rogério Xavier da SPX. Não me matem. Sou só o mensageiro, mas o estrangeiro tem preferência por Lula. Por quê? Por ele ter uma agenda mais amigável do ponto de vista do meio ambiente, das ideologias de gênero, das questões das armas e das políticas externas. Tirem suas conclusões. Ele comentou que a pauta ESG não é balela, que lá fora os investidores levam a sério. O Brasil, por mais que pudesse ter razões dos argumentos, a maneira autoritária como colocava, que ninguém tem nada a ver com isso, que a Amazônia é nossa. Autoritário, viu? O Brasil é autoritário, a Amazônia é nossa. Vocês estão sendo autoritário. Autoria significa dono, né? Exatamente. Somos autoritários, a Amazônia é nossa. Foi afastando o estrangeiro. Quando olho para o Brasil de hoje, não tenho preferência política por nenhum dos dois. Vejo o investidor voltando com atenção maior sobre o Brasil. Por que será, né? Porque agora esse discurso autoritário da Amazônia é nossa vai ficar um pouco mais flexível. Entre um e outro Lula, mercado de capitais dobra, mas teme uso do BNDES. O que vão fazer com o nosso Banco de Desenvolvimento, né, e Fomento? Nem vou comentar. E vejam só. O que Lula precisa fazer para reatar lua de mel com o mercado? O mercado deu seu recado. Por volta de 5h15, o Ibovespa caminhava para amargar uma forte queda. Enquanto o dólar comercial subia. Meu Deus. O estremecimento da lua de mel entre Lula e a Faria Lima se dá em função da indefinição quanto ao Ministério da Fazenda. O mercado precifica a escolha de um nome técnico e nem disfarça a preferência pelo Meirelles. Mas não tem nome técnico. Nenhum até agora. Nenhum ministro técnico até agora foi cogitado. Todos políticos. Que mudança, hein? Os picanheiros são demais. Aí lá na frente fala, a escolha desse ministério é vital para o desenho das perspectivas econômicas para os próximos anos e, sobretudo, para dissipar a grande nuvem que paira sobre esse assunto na Bolsa. Seguimos acreditando que a continuação de uma tendência de fortalecimento dos ativos brasileiros dependerá em grande escala das condições globais, mais importante, dos sinais de apetite por reformas que levem a uma aceleração do crescimento econômico potencial e que gerem contenção nos gastos públicos obrigatórios. 3 coisas, olha só. A continuação, ou seja, a gente está num momento bom, o governo Bolsonaro está num momento bom. Para continuar essa tendência de fortalecimento deixada pelo governo Bolsonaro, precisa de reformas que vão promover uma aceleração da economia, crescimento econômico e também reformas que gerem contenção nos gastos públicos. Em um momento que se fala na PEC do rombo de 200 bilhões. O efeito cascata na transição de governo que pode azedar o humor da Bolsa. Leitura de alguns gestores é que juros podem subir em decorrência da PEC de transição. Com isso, teremos um aumento em relação entre dívida e PIB, aumento do risco fiscal, pressão sobre a taxa de câmbio. Nesse cenário, o próximo movimento do Banco Central deverá ser para cima, ao contrário do que estava sendo esperado até o momento. Ao contrário do que o Banco Central, né, debaixo aí do governo Bolsonaro, pode mudar. Pode mudar e acho para pior, viu?
Líder do governo chama a equipe de transição de confraria sem diálogo. Tem bate-papo aqui, bicho. Ninguém... O pessoal tá fechado. A esquerda tá fechada entre si. Só que essa nota fala aqui do Carlos Portinho. Já tá se colocando na oposição. Já falou o nome do Pélio algumas vezes. Já concedeu algumas entrevistas nos últimos dias. Eu trouxe isso daqui, só esse tópico que eu vou voltar quando a gente falar do Ciro Nogueira. Deputados rechaçam alternativa do PT à PEC da transição. Pô, tá faltando uma matéria aqui no vídeo de hoje e eu acho que eu acabei cortando e esqueci. Foi isso mesmo. Sobre essa equipe aí de coisa, quem tá cotado até então. Pércio Arida e Lara Rezende. Eu coloquei uma matéria, acho que eu apaguei sem querer, acho que recortei para colocar no lugar, esqueci de colocar de volta. Pércio Arida e Lara Rezende, nomes mais técnicos. Aí você tem o Guilherme Melo e o Nelson Barbosa, que são nomes para fazer acenos para os petistas. Como é que você pode esperar uma redução do tamanho do Estado com uma equipe dessa, né? Esse meio a meio. Mas enfim. Deputados rechaçam a alternativa do PT à PEC da transição. Nesse último dia estavam falando, não, vamos fazer uma PEC. Vamos fazer uma MP. Como assim, pô? Você vai... Um MP que você agora tá valendo, você vai gastar esse dinheiro? E aí se a MP não passa? Se a MP depois é rejeitada? Olha o caos. Vai ter um rombo fiscal, vai falar o quê? Pedalada? Pode abrir impeachment? Não sei. Mas o que a Veja fala é o seguinte, né? Que essa questão dessa PEC aí virou alvo. Quer dizer, a alternativa à PEC, uma movimentação que não seja a PEC virou alvo. Aventada pela equipe do Molusco, a edição de uma medida provisória é rechaçada por parlamentares, que perderiam poder de barganha nas negociações. O presidente da Comissão do Orçamento, o deputado Celso Sabino, do União Brasil do Pará, eu achava que o Celso Sabino estava no PSDB, estou até surpreso, acho que mudou de partido, afirmou nesta terça-feira que a chamada PEC da transição, PEC do rombo, o nome correto, é a única opção do governo de Lula para contornar o teto de gastos sem risco fiscal e jurídico. Falamos no vídeo de hoje do Lazer Martins, falamos do Carlos Portinho, falamos do Celso Sabino. Já tá se colocando aqui, ó, fazendo um contraponto, dando umas pancadinhas. O recado que Ciro Nogueira fez chegar à transição de Lula. Ciro Nogueira fez chegar lá, né, via Geraldo Alckmin, que o único caminho para consolidar o Bolsa Família de 600 seria por meio de uma PEC. Tem que ser uma PEC. O recado chega à equipe de Lula em meio à construção de uma possível alternativa por meio de medida provisória, o que não agradaria o Lira por tirar do todo-poderoso mandatário da casa o poder de negociação em torno do projeto. Porque aqui, quando você começa a discutir isso, né? E isso é uma iniciativa dos legisladores, o presidente ele coloca, mas são os legisladores que decidem. Como assim tu vai criar um MP goela abaixo e a gente não conversa? O pessoal, são 1.001 interesses que estão na mesa. 1.001 interesses. E antes de falar aqui do senhor Kassab, eu fiz a nessa nota do Ciro Nogueira, do Portinho, do Lazer Martins, do Celso Sabino, porque eu talvez seja o único brasileiro, não que isso seja um grande mérito, mas porque, sei lá, eu peguei como meu trabalho, eu tento não dar minha opinião com base só nos achismos. Ah, eu ouvi esse assunto na rede social, vou dar uma opinião. Não. Eu realmente leio. Eu acho que é um público e notório, né? Não tem um vídeo meu que eu não trago uma cacetada de notícias. Então, eu me dou o trabalho de ler todas essas porcarias todos os dias. E esses jornais, eu tenho certeza que vocês sabem disso, influenciam no debate público. Pessoas já foram presas por matéria na imprensa, fizeram buscas e apreensões. Então, assim, o uso da mídia como ferramenta de pressão, etc., não é algo novo. E aí eu leio Veja, Globo, CNN, Estadão, Bastidor, Folha de São Paulo, CNN, acho que já até falei. Poder 360 eu não leio todos os dias. Não leio todos os dias o Poder 360. E eu não escuto falar dos deputados de direita. Quem tá fazendo oposição a um possível rombo de 200 bilhões é essa turma aí. Eu não sei, eu queria ser sincero pra vocês, eu não sei o que os deputados de direita estão fazendo nesse momento. Eu não sei. Estão no Twitter reclamando de alguma coisa. Eu não sei onde é que tá toda aquela turma eleita em 2018, que passaram em 4 anos. Eu não sei. Não sei. Eu queria ter uma resposta pra vocês. Eu fico desesperado às vezes.
Cara, o que é que esses deputados estão fazendo? Numa boa, o que é que essa turma tá fazendo? Você vê... É só a turma aí do Centrão que tá aí, já tá coisa, tá fazendo canto, tá criando dificuldade, até que seja pra vender facilidade no futuro, mas estão aí. Olha quem que tá no comando de uma comissão, o cara do União Brasil. É triste. Eu espero que a próxima legislatura, essa turma acorde, se mexa. Tiveram 4 anos. 4 anos. Mas quando você vê a notícia, é a turma aí. É a turma da lacração da rede social. É o mesmo coisa, né? Vamos lutar pela liberdade. E fica só nesse mesmo discurso. Nem pra ser igual o Lazer Martins, que entrou com o PDL, nem isso a turma da direita fez. Mas eles estão lutando pela liberdade de expressão. Eles gritam no Twitter. Aí eles gritam, aí a conta deles cai. Ai, minha conta caiu! Putz, sério que tua conta caiu? Tu não sabia que isso ia acontecer? Ai, é injusto. É, cara, a vida é injusta. Esses deputados, eles passam o dia falando pra vocês que nós vivemos um estado de exceção. E como é que eles se comportam? Como se eles estivessem na Disneylândia. Até deputado na Disney na hora dessa, se duvidar. Se você pesquisar mesmo, tá sumido. É capaz de estar na Disney, curtindo férias. Porque vai começar aí, né? Muita correria. Tá louco, velho. Tem hora que dá no nervo esses deputados. Outro desafio pro Tarcísio. Esse aqui não tem como fugir, viu? A educação tem algumas coisas. Agora, isso daqui, o Tarcísio vai ter que ver o que é que ele vai fazer da vida dele. Kassab diz que PEC fura-teto deve ter grande apoio. Kassab falou isso depois de fechar com o PT para integrar a transição. O PSD agora é um partido da base do Lula. Ninguém vence a eleição sozinho. Obviamente, o Tarcísio não pode colocar quem ele quiser para todos os cargos. Agora, diante das últimas movimentações do Kassab, o Tarcísio vai ter que começar a ser cobrado. E aí, Tarcísio? Beleza. A gente sabe com eleição. É um grupo. Vai ter que conversar com a base que o elegeu. Mas movimentação após movimentação são mais e mais motivos para, a partir de agora, começar a, sim, afastar o máximo possível. Não tem como com o Kassab ter o vice do estado politicamente mais importante do país trabalhando pro Lula, sendo que é o candidato de Bolsonaro. Pô. Complicado, né? Eu acho que ninguém elegeu a direita em São Paulo pro vice ser do partido que tá lá fazendo oba-oba. Até um convite aí pro Ramu, não sei, não conheço a história do Felício Ramu, Fabrício, sei lá, alguma coisa, o vice. Até pra ele sair do partido, sai do partido, vai pro outro partido aí. Não condiz, tá? Ser vice do Tarcísio e tá no partido que apoia o Lula. Isso não condiz. Não condiz. Então, honra, sabe, o teu partido, ou pede pra sair, renuncia. Não vou ser mais vice-governador do estado de São Paulo, porque não tem como o candidato ser eleito só por causa de Bolsonaro. Tarcísio não iria existir se não fosse Bolsonaro. Jamais seria ministro. Ele já falou isso várias vezes. E o Kassab tá mandando e desmandando, porque o Ramu não manda em nada. Quem manda lá? A cota do PSD, quem manda é o Kassab. E agora sentou no colo do Lula oficialmente. Não é mais achismo. A Gleisi Hoffmann vai falar o seguinte, ó. Acabo de sair de uma ótima conversa com o presidente do PSD, o Gilberto Kassab. Levei o convite para que o PSD integre o governo de transição e o conselho político. O deputado Antônio Brito foi indicado para compor o conselho. Mais tarde, o PSD indicará os membros que integrarão o governo de transição. A Basília Rodrigues tem mais algumas informações, né? Que o PSD pede apoio do novo governo à reeleição de Pacheco no comando do Senado. O partido anunciou os nomes de 5 políticos para integrar a equipe de transição: Antônio Brito da Bahia, Otto Alencar, Omar Aziz, Alexandre Silveira e o Carlos Favaro. Fechamos questão da construção de candidatura da reeleição do Rodrigo Pacheco. Ele, o Pacheco, vai comunicar isso ao presidente Lula e ao Alckmin. A bancada está hipotecando apoio para sua candidatura. Vai pedir apoio ao presidente Lula e ao Alckmin. O Tarcísio, enquanto governador de São Paulo, pode inclusive já começar a colocar pressão, porque tem muito senador aí que, sei lá, né? Pô, sai de São Paulo, manda muito. Manda muito. O Tarcísio aí pode começar. Vocês vão apoiar aí o Pacheco? Então vamos começar aqui a cortar as asinhas. Vamos começar a cortar as asinhas da galera. Bate um telefone aí pro Zema. Começa a cortar também lá o que der lá. Começa
Sabe? A direita começa a trabalhar, fala, não, peraí, pô, você não quer colocar o Pacheco de novo? O Pacheco, depois de tudo que o Pacheco fez. Estado de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, o norte do país, onde foi... Acho que o Amazonas deu Wilson Lima, pô, eu tô na dúvida agora. Tô na dúvida de verdade, não lembro agora o resultado. Mas tem Roraima, tem Rondônia. Então, vamos aqui se juntar, né? Fazer um cinturão mais à direita. Não tinha um consórcio Nordeste, vamos agora criar o consórcio Brasil. PT cobra mais espaço na transição de Lula em reunião tensa com Gleice. Você vê como é a turma da esquerda. Já estão brigando, porque tá começando a abrir muito espaço. Essa grande frente ampla. Não, o pessoal quer mais espaço. Tá tendo briga. Não foi em clima de festa que ocorreu a primeira reunião do comando do PT. Integrante da Executiva Nacional do PT cobra o maior espaço na equipe de transição do governo Lula, né? É autoexplicativo. Lula terá de cumprir uma promessa eleitoral a cada 14 dias de mandato. Tem como dar certo? 103 promessas a gente vai cobrar, principalmente sobre a picanha. E vamos falar, né? Vamos falar da Agenda Verde, COP27. Lula intensifica a aproximação com líderes estrangeiros no início da transição. Que líderes são esses? Todos me preocupam. Quer dizer, eu não tenho muito o que falar, por isso que eu não marquei que é o Rodrigo Chaves da Costa Rica. Mas tem Pedro Castilho do Peru. Cristina Kirchner, essa já era esperada. Joseph Borrell, alto comissário da União Europeia. A União Europeia, sei lá, acho que ela tem algum problema com o agro brasileiro. E o que mais chamou minha atenção foi o Mark Rutte, primeiro-ministro, né, ministro-presidente da Holanda. Eu já falo por quê. O Lula afirmou em suas redes sociais que tratou nas conversas sobre os desafios do Brasil e do mundo na questão climática. É só clima. O cara só fala do clima, é o homem do tempo. O que eu acho interessante também, a imprensa, né, o consórcio, o presidente eleito. Eles têm que colocar isso, né, que é para mostrar. Não, ele foi eleito, presidente eleito. O ministro-presidente da Holanda, o Mark Rutte, escreveu em suas redes sociais que no telefonema parabenizou Lula e disse que seu país dá as boas-vindas ao Brasil como aliado no combate às mudanças climáticas. Gente, comentamos sobre a Holanda, deve ter uns 2 meses atrás. A Holanda acabou passando uma lei para reduzir as emissões de nitrogenados, o que acarreta na redução do seu rebanho, né, nacional, quantidade de bovinos, caprinos, etc. E pode até impactar também a questão dos fertilizantes, né? Os boi, por causa da ureia, né, da urina do boi, etc., tem lá, né, nitrogenados. E muitos fertilizantes também acabam impactando por isso. E essa turma, com essas ideias sensacionais, nossa, ainda bem agora, né? Ganhamos um aliado no combate a essas mudanças. O presidente da Colômbia diz que Lula é fundamental para a preservação da Amazônia. O Gustavo Petro falou com a CNN Brasil, disse que a liderança do Lula é fundamental para ajudar a preservação da floresta amazônica. Em seu discurso na cúpula de líderes mundiais presentes à COP27, o Petro lançou a ideia, olha que ideia, criar uma aliança que envolve a Colômbia, o Brasil, a Venezuela, o Peru e os Estados Unidos para a preservação da Amazônia. Assim, eu sou ruim de geografia. Eu não sei se tem Amazônia no Peru, mas eu acho que tem. Porque o pessoal fala do Chato Santo Daime, né? Tem lá no Peru também. Então eu acho que tem no Peru. Na Venezuela eu sei que tem, na Colômbia também, no Brasil também. Então assim, tem Amazônia nesses 4 países. Agora, porque os Estados Unidos fazem o quê? Ele dá o dinheiro, ele cria as regras. Qual o papel dos Estados Unidos nisso, né? Eu acho que não faz muito sentido. Se você falar assim, os países da região amazônica se juntarem, proteger a floresta, beleza. Agora, os Estados Unidos, né? O que é que tem a ver? Eu não sei. Primeiro presidente de esquerda eleito na Colômbia, Petro defende uma forte agenda de preservação ambiental. Em seu discurso, ele pediu o fim total da dependência do mundo por combustíveis fósseis e afirmou que todas as conferências do clima até aqui foram um total fracasso. Ou seja, não foram medidas suficientemente importantes para resolver os problemas. Precisamos de uma agenda mais incisiva. Em sua chegada, lá no Egito,
o Maduro, disse que também havia proposto a Lula e a Petro uma aliança estratégica entre Brasil, Venezuela e a Colômbia para preservar a Amazônia. E agora o que eu achei interessante, que a própria CNN trouxe essa informação que um relatório da ONG Clima 21, de setembro deste ano, no entanto, mostra que a Venezuela é o país que mais desmatou a floresta no período entre 2016 e 2021, exatamente durante o governo do Maduro. O Maduro, que fez tudo o que fez, que é uma ditadura, que até o consórcio chama de ditadura, que desmatou a floresta, agora quer falar em preservação da floresta. Eu nunca vi o consórcio dando pancada na Venezuela. Eu nunca vi o Leonardo DiCaprio falando da Venezuela. Eu nunca vi os Vingadores falando da Venezuela. Não tem alguma coisa estranha por aqui? Agora essa turma vai querer se juntar? Não, agora o cara que não tomou conta. Um cara que governa um país como um autocrata, um ditador, agora vai mudar. Porque faltava o quê? Por que desmatou? Vai colocar a culpa na população. Pelo amor de Deus. O Maduro, anteontem, tava com o Macron. Se viram? Apertaram as mãos. O Macron estava mais feliz do que se tivesse encontrado com o Papai Noel. E ontem o Maduro se encontrou com o John Kerry. Esse perfil no Twitter, ele até mostra assim, uma certa coisa que é estranha. O Maduro da Venezuela, um tempo atrás, ele estava na lista de procurado dos Estados Unidos em 2020. Tinha uma recompensa de 15 milhões pela sua captura. Agora, os preços do petróleo estão altos. Quando teve lá o conflito na Europa, os Estados Unidos vieram aqui na Venezuela conversar. Aí agora, né, o Maduro se tornou best friends com o John Kerry. Eu quero saber o que o Jamil Chad vai comentar ao final da COP27 sobre o Maduro. O Jamil Chad, que é o principal colunista do UOL sobre assuntos internacionais, escrevia em 20 de setembro deste ano, 45 dias atrás, mais ou menos, ONU denuncia crimes contra a humanidade em plano orquestrado por Maduro. No informe detalhado sobre as operações de repressão na Venezuela contra a oposição, a ONU alerta que as agências de inteligência militares e civis do Estado funcionam para implementar um plano orquestrado nos mais altos níveis do governo para reprimir a dissidência através de crimes contra a humanidade. De acordo com os investigadores internacionais, o presidente Nicolás Maduro orquestrou o plano e constatou o papel de indivíduos em diferentes níveis nas cadeias de comando para suprimir a oposição ao governo. E o Maduro, o malvadão, tá de risadinha, de bate-papo no COP27. Essa é a imprensa, o consórcio brasileiro que quer salvar o planeta e o nosso clima. A mesma turma da democracia, os grandes democratas, o hostil clima do Egito para defensores do meio ambiente. Essa história aqui é tão trágica que, fica engraçada no fim do dia. No último domingo, dia 30, o ativista climático Ajit Rajagopal, natural da Índia, foi preso após dar início a uma caminhada. Ele partia do Cairo até a cidade sede do COP27, como parte de uma campanha global para aumentar a conscientização sobre a mudança do clima. Vai lá ele, né? Com a plaquinha. Vamos salvar o clima. Caminhando. O ativista estava sozinho, segurando um papel branco com palavras de atenção para a justiça climática na COP27. Foi preso. Foi preso em um posto de controle e aí ligou pro colega, outro ativista. Mano, me ajuda. Tô preso. Tu fez o quê?
Tava com papel pedindo justiça climática. Nem tava defendendo aquela do governo ditatorial. Não, eu só tava pedindo justiça climática. Beleza, vou aí te soltar. O colega também foi preso. Me ajuda, tá? Não vem aqui te fazer companhia, vamos ficar presos juntos. E cadê, gente? Cadê? Cadê a preocupação, o consórcio denunciando, sabe, os direitos humanos serem vilipendiados? Meu Deus, cadê a ONU? Cadê os tribunais? Ninguém tá nem aí pra nada, bicho. Tá achando que esse aqui... Pessoal, esse assunto, ele tá sendo colocado na mesa. A esquerda tá batendo nesse ponto. Eu tô falando pra vocês. Essas coisas já aconteceram no passado. Toda essa revolução cultural é fichinha perto disso daqui. É fichinha. Fichinha. Revolução cultural, normalmente é o governo gastando dinheiro pra produzir um monte de porcaria. Também trabalhando a nível, sabe, pra promover algumas agendas. Isso daqui tá falando de dinheiro. Dinheiro tem trilhões. Mas é trilhão mesmo. Isso é uma nota que é o seguinte: para as nações mais pobres lidarem com os problemas, acho que anualmente são 2 trilhões. Tem noção o que é isso? A turma aí que falava em milhão, bilhão, e tá falando de trilhão. São 999 bilhões mais 1 bilhão. Pra você ter 1 trilhão. Imagina aí, 2 trilhões. Fora o mercado de carbono, fora um monte de coisa, fora uma regulação a nível internacional. Aí vem, ó, equipe de Lula estuda dividir fundo da Amazônia com países vizinhos. Vamos estudar, vamos estudar. A construção de uma aliança com os países amazônicos é bem-vinda, né? Foi sugerida pela Colômbia e Venezuela durante a COP e é bem vista pela equipe do Lula. Uma das possibilidades em estudo é a ativação do uso conjunto dos recursos do Fundo da Amazônia patrocinado por Alemanha e Noruega. Já vamos ratear o bolo. Pelo regulamento da Fundação Amazônia, 20% dos recursos podem ser usados no apoio ao desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle do desmatamento e outros biomas brasileiros em outros países tropicais. Ainda que o dinheiro seja bem empregado, tu já pensou um governo de esquerda tendo mais poder de monitoramento, monitorar pessoas, né, para crimes não sejam cometidos? Não é revolução cultural, cara. Isso aqui tem muito mais poder que revolução cultural. COP27, aí também os CEOs de diversas empresas divulgaram a carta pedindo celeridade em ações sustentáveis. A carta vem do Fórum Econômico, foi o Fórum Econômico que fez a carta, lá do amigo Schwab. E aí todas essas grandes empresas que quanto mais regras para eles, tanto faz, porque eles têm dinheiro para gastar e quem vai sofrer é o pequeno e o médio produtor, que é, quando tem muita legislação, burocracia acaba fechando, porque não consegue sobreviver nesse mercado. Então, mas daí, vamos. Representantes das principais empresas produtoras de petróleo e gás não assinaram. Mas Nestlé, Dell, Pepsi, RTM, HSBC, Unilever, Lego, entre outras, todo mundo assinou. Foram as 101 empresas. Os CEOs também pediram que os governos taxem as emissões e eliminem gradualmente o subsídio aos combustíveis fósseis, ao mesmo tempo em que apoiem o treinamento de trabalhadores dos setores afetados pela transição energética. Você não quer isso, né? Isso é mais apoiar, né? Vamos criar aqui cursos. Do lado dos negócios, a carta aberta pediu que mais empresas estabeleçam metas de emissões baseadas na ciência, alinhadas com o Acordo de Paris. O pedido cobrou ainda que empresas dos diversos setores se ajudem no desenvolvimento de padrões de relatório de sustentabilidade. Não, vamos criar aqui um relatório. Vamos montar o clubinho do relatório, como esse relatório deve ser feito. Conselheira da COP27, Isabela Teixeira, entra no radar de Lula. A gente já falou sobre ela, o nome está sendo bem cotado. Ela é cotada por ser uma das principais negociadoras das mesas mundiais. Ela é a conselheira no evento. E o desenho que vem sendo feito tem 2 cargos-chave, o Ministério e a Secretaria Especial para tratar sobre o clima. A possibilidade de que o Ministério fique mais focado em questões internas e a Secretaria mais focada na negociação climática com outros países. Olha o destaque que a esquerda está dando para isso daqui. E a direita, eu não sei onde a direita está. Que eu gostaria de saber onde estão os nossos deputados. E a Marina pede voos privados à campanha de Lula e Casa Mal-Estar. A câmera não sabe, né, que os aviões, os jets, os private jets, os jatinhos particulares, são um dos principais emissores
de gases, né? A atmosfera. Isso daqui eu quero comentar depois, porque esse aqui requer mais tempo, tem que ler algumas coisas, tem alguns papéis que estão rolando aí, bem como aí o amigo da Marina, que tá falando algumas coisas aí também sobre o governo. Por hora, deixa aqui o link das notícias do vídeo de hoje. Vamos acompanhar o dia de hoje, vamos ver o que vai rolar aí. Amanhã deve dar para falar um pouco mais sobre alguns assuntos aí nos últimos dias que tô esperando aí para ter uma opinião um pouco mais sólida, para não falar só com base em boatos e achismos. E por hora é isso. Fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. Compartilha esse vídeo, não vai cair o teu dedo. Se inscreve nas minhas redes e com fé em Deus, espero mesmo de coração poder ver vocês, poder estar aqui e poder ver vocês amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!